Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Quinta-feira à noite é estudo bíblico. Vamos continuar meditando nas Escrituras Sagradas e o Espírito Santo fale ao nosso coração. Hoje vamos estudar sobre a presença de Deus desde o início, cuidando do seu povo, guiando. Ele tem o seu plano eterno, mas usou homens como está nos usando hoje, mas sempre presente na nossa vida. É Ele quem realiza todas as coisas. Então esteja aí com a sua Bíblia aí e nós vamos estudar sobre Salomão no livro de Reis. Primeiro rei Saul, o segundo Davi e o terceiro Salomão. Nós vamos estudar esses reis até chegar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos permanecer firmes na palavra de Deus juntos e vamos vencendo aí esse mundo difícil e cruel. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a nossa igreja em Olinda, em todo o Brasil, em todo o mundo. Eu quero convidar você para iniciar aqui lendo o Salmo 115. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 115 e vamos ler esse Salmo, que é um convite a adorarmos somente ao nosso Deus, não aos ídolos, às imagens, aos deuses, como Salomão fez, conforme nós vamos ver aqui. Salmo de número 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, você e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou aos homens. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem o silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Numa das vezes aqui, o salmista está nos convidando a adorar ao nosso Deus, o Criador, o Senhor. Sabemos que parte da humanidade não faz isso, adoram a ídolos, a deuses, e infelizmente destroem a sua vida, a sua família e também a igreja, parte da igreja, o povo de Deus. Prejudica a muitos com essa vida errada. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, que é vivo, que ouve, que responde a nossa oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite, Senhor, quando podemos te adorar, glorificar o teu nome, parar um pouco, depois de um dia de trabalho, Senhor, com a nossa família, nos reunir para estudar a tua palavra, para aprender mais de ti, o que a tua palavra nos ensina, para vivermos de maneira a te agradar e abençoar a muitos, Senhor. Fala ao nosso coração, nós te agradecemos por esse privilégio que temos, Senhor. Que a tua palavra venha nos salvar, nos curar, nos libertar, nos transformar, nos mostrar o caminho certo para vencermos este mundo e um dia estarmos contigo para sempre, Senhor. Cuida de nós, Senhor, cuida do teu povo, pois sabemos que tu és um Deus presente, que sempre se manifestou na vida daqueles que te buscam. Abençoa a nossa família, a tua igreja, fica conosco, Senhor. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim, querido, em oração, meditando na palavra de Deus, mesmo pela internet, nós estamos aí juntos, glorificando o nosso Deus. Lembrando a você que toda terça-feira a nossa reunião de oração, 20 horas, na quinta-feira o estudo bíblico, domingo pela manhã, 9 horas, não é presencial mais por enquanto, nós estaremos pregando a palavra de Deus, adorando a Deus, e também domingo 18 horas, esses dois cultos do domingo. Então são os nossos encontros, vamos estar juntos até que o Estado libere aí, possamos estar de volta no templo, juntos adorando o nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero dizer para vocês que terminamos o mês de maio com as nossas finanças em dia, graças a Deus, e vamos permanecer fiéis ao Senhor. O que Ele nos pede é a fidelidade nos dízimos, 10% da nossa renda, e a oferta que Deus colocar no seu coração, para que nada falte à casa de Deus. Mesmo sem frequentar o templo, mas nós temos um aluguel, temos despesas para cobrir, para manter tudo funcionando, e são os dízimos e ofertas que nós cumprimos essas responsabilidades. Não temos como trazer agora nos cultos, no templo, mas você pode depositar no Banco do Brasil, agência 3699, dígito 4, e a conta 6271, dígito 5, ou então ligue para mim para esclarecermos qualquer dúvida. Queridos, esse mês de maio nós podemos ajudar 5 famílias com doações, com roupa, com recursos, necessidades que as pessoas tiveram. 5 famílias, louvado seja Deus, que o nosso coração continue generoso para tirar sempre um pouco do que temos e abençoar aquele que precisa. Muitos estão desempregados, dependem de uma cesta básica, roupa, brinquedo para as crianças. Eu estou aqui diariamente no templo, se você puder, dê um pulinho aqui, se você quiser conversar comigo, uma oração, orientação bíblica, ou então traga as suas doações de 9 a meio-dia, diariamente de 9 a meio-dia eu trabalho aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa igreja, que possamos prosseguir, mesmo nesses períodos aí da Covid, está muito difícil, vamos continuar orando, intercedendo uns pelos outros, e é o que vamos fazer agora, esse nosso período de oração, de intercessão. Eu quero convidar você a orar comigo, faça aí a sua oração, você tem os seus pedidos, apresente ao Senhor, porque Ele tem prazer de ouvir, de responder a nossa oração, Ele pode realizar qualquer milagre na nossa vida. Vamos interceder. Pai querido, nós queremos Te agradecer pela nossa vida, pela nossa família. Obrigado pelo Teu cuidado, a proteção, Teu sustento. Até aqui o Senhor nos ajudou, pois sabemos que Tu és um Deus presente. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a viver na Tua presença, Senhor, porque Tu estás sempre agindo, mudando, salvando, curando, libertando, transformando a vida daqueles que temem a Ti. Nos cobre com Teu sangue e Teu Espírito nos enche da Tua presença, nos capacita e usa-nos para abençoar a muitos, Senhor, nesse mundo difícil que vivemos. Te entregamos, Senhor, a vida de Melânia, a Tua filha, pedimos que Tu cubra com Teu sangue, Tu possas curá-la em nome de Jesus. Pai querido, entregamos, Senhor, a vida do Averaldo lá em Campina Grande. Tu sabes o quanto ele está enfermo, pedimos também a cura para ele, a salvação da sua alma, para toda a nossa família, Senhor. O pastor Zezé, que está internado também, pedimos a Tua proteção por ele. O pastor Eduardo, Senhor, que precisa também da cura, de um milagre na sua vida. Oramos, ó Deus, apresentamos nossos pedidos de oração, que Tu venha suprir cada necessidade de cada família, Senhor. Obrigado porque Tens protegido nossos filhos, nossos netos, que esse coronavírus seja repreendido da nossa vida, da nossa casa, em nome de Jesus. Estejamos protegidos por Ti, Senhor, Tu és o nosso escudo, a nossa proteção. Entregamos à Igreja Cristã Nova Vida em Olinda, cada família, Senhor, esse bairro aqui, Jardim Atlântico, as famílias, pedimos a Tua salvação, a Tua misericórdia,
por essa cidade de Olinda, o Recife, o Nordeste, o Brasil. Tem misericórdia do nosso país. Salva este povo, liberta esse povo. Vivemos, ó Deus, numa verdadeira guerra civil, mas nós pedimos a tua intervenção. Envia teus anjos, quebra todo o poder do diabo. Nós repreendemos todo o ataque do diabo contra a nossa vida, contra a igreja, contra essa nação, Senhor. Salva o presidente, as autoridades, liberta esse povo, Senhor. Levanta a tua igreja e usa-nos para abençoar, Senhor, as nações. Fica conosco, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Oramos porque confiamos em Ti, agradecidos em nome de Jesus, o Teu Filho, e todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vamos continuar com o nosso estudo bíblico. Hoje vamos falar sobre o rei Salomão. Esse rei que foi chamado por Deus, filho de Davi, primeiro rei Saul, que foi um homem covarde, um homem que encheu o coração dele de ciúme por Davi e morreu, seus filhos morreram, prejudicou a sua vida, a sua família, o reinado. Então Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ouvia Deus, que obedecia a Deus, mas também cometeu muitos erros, muitas falhas, para provar que todos nós somos imperfeitos. Somente o amor, a bondade e a misericórdia de Deus que nos ajudam. E morrendo Davi, ele passa o reinado para Salomão. Davi havia perdido seu primeiro filho, quando ele teve aquele ato de traição com Batseba, marido de Urias, um dos comandantes, que Davi colocou à frente de um exército só para o homem morrer. E nisso ele trouxe muito sangue, muita derrota, destruição, tanto para a sua família, para os seus filhos, e foi uma confusão. Os reis de Davi, conforme nós vamos estudar, reinaram sobre Israel, mas trouxeram muita desgraça, muita derrota, muita vergonha para Israel, apesar de Deus estar presente, os seus mandamentos, a sua palavra, o seu poder. Mas quando nós desobedecemos a Deus, o salário do pecado é a morte. Então que o Senhor nos ajude a ouvir a palavra de Deus e praticar. Salomão, o terceiro rei, foi esse rei que foi chamado, recebeu de Deus sabedoria que ele pediu, se tornou um homem rico, famoso, poderoso, conhecido, uma celebridade. Porém, toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele compôs os salmos, ele compôs os provérbios que abençoam a Israel, abençoam a igreja até hoje, abençoam a nossa vida, mas ele mesmo não viveu. O homem mais rico, mais famoso da terra, não existiu ninguém mais do que ele, nós vamos ler aqui, mas ele termina os seus dias dizendo: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Enfim, apesar de tudo que Deus deu para ele, ele não desfrutou de nada, porque ele viveu para si mesmo. E quando nós estamos vivendo para nós e para Deus, a nossa vida é vazia, como um abismo, não dá sentido. Não, quando desprezamos a Deus, nada tem valor, nada tem sentido na vida, porque nós vamos fazer a nossa vontade, que é humana, demoníaca e diabólica, e nos leva à destruição. Essa foi a vida do rei Salomão. Eu quero ver com vocês aqui, passo a passo. Então abra sua Bíblia em 1 Reis, vamos ver 1 Reis, tá? Capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2. O rei Salomão, Davi morre, ele assume o reinado. Antes dele assumir, o outro filho de Davi, Adonias, já se consagrou rei, tomou a frente, e depois ele foi rejeitado, foi morto, e o Salomão é quem ficou no lugar de Davi. Muito bem, Davi quer Salomão como o rei de Israel e dá as instruções para Salomão. Vamos acompanhar Davi orientando Salomão, Deus orientando Salomão, mas o homem não ouviu a ninguém. Vamos lá, 1 Reis capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte, seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige.
ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Davi reina em Israel 40 anos, conseguiu muitas vitórias, ao mesmo tempo trouxe muita derrota e desgraça para Israel, por causa, ele era um homem muito sanguinolento, um homem guerreiro, e errava muito, falhava muito, e transmitiu isso para os seus filhos, que também fizeram o mesmo. Mas aqui, ele já está à beira da sua morte, ele está instruindo Salomão: olha, Deus agora quer que você seja o meu descendente, você vai ser o rei de Israel. Lembre-se que ele está presente, esteve comigo, esteve com Saul, apesar do seu reinado também todo errado, e agora vai estar com você. Então permaneça com o Senhor, ouça a sua voz, permaneça na sua palavra, obedeça a sua palavra, porque você será um homem realizado e seus filhos serão também. Essa é a vontade de Deus para nós. Foi isso, irmãos queridos, que o Senhor fez desde o Jardim do Éden. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, Deus sempre esteve presente, fazendo aliança com cada um que ele chamava para preservar o seu povo e cumprir a sua aliança. Nós falhamos, mas o nosso Deus presente não falha. Ele sempre cumpre com a sua palavra. Então aqui Davi está dizendo: olha, agora o Senhor vai usar você como rei de Israel. Israel é o seu povo, ele está presente, ele tem a sua palavra. Viva segundo a palavra de Deus, ensina seus filhos, ensina Israel, para que você seja bem sucedido. Muito bem, no capítulo 3, agora Salomão está diante de Deus e ele faz um pedido a Deus. Ele pede sabedoria, como a maioria de nós já sabe. Capítulo 3, 1 Reis 3, está acompanhando aí, do 10 ao 15, vamos ler aqui, sobre esse pedido de Salomão. Ele faz um pedido de sabedoria e vem a resposta. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, ele pediu sabedoria a Deus para dirigir o povo, esse povo tão grande, assim, como é que eu vou julgar esse povo? Me dá sabedoria, me dá entendimento. Por isso Deus lhe disse, Davi tinha havia instruído Salomão, agora o próprio Deus vai instruir, quando ele pede sabedoria a Deus. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riqueza, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Davi coloca Salomão como rei de Israel, orienta como ele deveria viver. Agora o próprio Deus, porque Salomão havia orado e pediu, Senhor, me dá sabedoria, como é que eu vou dirigir esse povo, ensinar, julgar esse povo, resolver as questões, organizar, administrar tudo. Então Deus se agradou desse pedido e deu sabedoria a ele. Como nós sabemos, não houve até hoje homem sábio como Salomão, conforme nós vamos ver aqui. Muito bem, então Salomão começa a trabalhar, organizar Israel, e ele vai construir um templo. Ele quer construir um templo para que Deus possa morar e se manifestar para o seu povo. Davi havia cogitado no seu coração essa ideia, esse desejo de construir o templo, mas Deus não permitiu. Salomão é quem construiu, e Davi deixou riquezas. Imagine quantas riquezas Davi deixou para Salomão. E aí Salomão constrói o templo, consagra-o e ouve a Deus. No capítulo 9, pule para o capítulo 9, ele já construiu o templo, né? Dedicou o templo, e agora na consagração do templo ele ouve a Deus.
capítulo 9, de 1 a 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, com a sabedoria que Deus deu a ele, ele construía tudo, fazia tudo, administrava tudo. O Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: Salomão, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. Veja, queridos, Deus confirmando: eu sou um Deus presente no meio do meu povo. Assim como estive com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, seu pai, eu vou estar com você também. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas, se você e os seus filhos se afastarem de mim, e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Salomão, queridos, construiu um templo revestido de ouro, de madeira. O que você imaginar de luxo, de riqueza, tinha no templo. E o Senhor agora fala com ele: tá bom, Salomão, você dedicou o templo a mim, eu estarei presente, eu vou me manifestar para abençoar o meu povo, mas você precisa permanecer na minha presença, me adorar. Eu sou um Deus presente, eu vou estar aqui para abençoar vocês. Vocês têm que permanecer na minha presença, porque se vocês se esquecerem de mim, me abandonarem e adorarem outros deuses, eles mesmos irão destruir a vida de vocês, esse templo, a riqueza, tudo que vocês têm, tudo será destruído. Esse templo será destruído, esse templo tão rico, tão majestoso. As pessoas vão passar e dizer: que isso, que destruição é essa, que desgraça é essa? E vocês vão ter que dizer: é porque nós abandonamos o nosso Deus e adoramos a outros deuses, por isso tudo foi destruído. E como nós sabemos, querido, na história de Israel, em todos os reis, eles fizeram isso, eles foram reis maus, desobedeceram a Deus. E quantas vezes Israel foi destruído, Jerusalém foi destruído, e Deus tinha misericórdia deles, alguém orava, clamava a Deus e ele reconstruía. Foi assim a vida de Israel. Mas, como nós temos do outro lado da aliança o nosso Deus, esse Deus presente nunca nos deixou, e ele nos acompanhou Israel. Mesmo pecando, ele levantava alguém para continuar, até chegar Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que maravilha saber, irmãos, que nós temos um Deus sempre presente na nossa vida. Muito bem, no capítulo 10, fala das riquezas de Salomão. Eu quero ler para você aqui, para você entender como Deus é fiel, como Deus estabeleceu Salomão como rei de Israel, e Deus deu sabedoria, e com a sabedoria que ele deu, ele não pediu dinheiro, riqueza, com a sabedoria que Deus deu, ele trabalhou e ficou assim um homem mais rico, o rei mais rico. As pessoas vinham de longe trazer riquezas para ele. No capítulo 10, você pode ler do capítulo 10 aí, no capítulo 10, do versículo 14 até 29, tá? Aqui vai falando sobre ouro, tudo que ele conseguiu, ele no palácio assim, na entrada no seu trono era todo revestido de ouro, né? E aqui ao lado ele tinha leões revestidos de ouro descendo pelas escadarias, um resplendor. Eu vou ler do 22 ao diante, 10, 1 Reis 10, de 23 adiante, tá?
Aqui fala da floresta, das riquezas que ele tinha, mas diz assim, no 23, o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente, utensílio de prata, de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos e mulas. Os reis e outros países e outras nações vinham visitar Salomão, ouvir da sua sabedoria, mas não vinham de mãos vazias, não. Traziam ouro, riquezas para ele, e cada dia Salomão ia aumentando os seus tesouros. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e a outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata, escute isso aqui, o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Prata lá em Jerusalém para Salomão era como pedra na rua, tanta prata que ele tinha. E o cedro, aquela madeira preciosa, tão numeroso quanto as figueiras bravas da Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Queridos, a riqueza do rei Salomão era incalculável. A prata para ele perdeu o valor, era como pedra, juntando pedra. A riqueza que esse homem adquiriu, sabedoria, vinha gente, uma celebridade. Nós não temos umas celebridades hoje aí que todo mundo corre atrás. Na época era Salomão. O mundo inteiro vinha ouvir Salomão, da sabedoria que Deus lhe deu. Só que essa sabedoria, vocês estão vendo, ele não está aí dando ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus. Não, ele criou um exército poderoso. Por isso que o exército de Israel até hoje, né, se fala que é muito forte. Riquezas, ele não sabia nem mais como acumular riquezas. O seu palácio, a sua casa, o templo, tudo era com muito luxo, com muita riqueza. Mas não se fala nada aqui do temor a Deus no coração de Salomão, que se perdeu completamente. Não houve um rei até hoje mais rico, mais celebridade do que o rei Salomão. Ao invés disso, ao invés de louvar a Deus, glorificar a Deus, obedecer a Deus, honrar a Deus, olha como Salomão resolveu viver. Escuta, no capítulo 11, ouça o capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres, ele queria viver de prazer, muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Ele foi casar com a filha do Faraó, que escravizara Israel há tempos atrás, né? Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Olha o que Deus falou para Israel: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Ele queria amar todas as mulheres da época. Casou com 700 princesas, todas as princesas dos reis que vinham, ele queria para ele. E 300 concubinas, 700 princesas, 300 concubinas. Como é que se vive assim, não é? O coração do homem era só prazer, riqueza deste mundo. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus. Ele não havia construído o templo para adorar a Deus, agora construía altares para os deuses.
o repugnante deus de Moabe, construiu para Moloque, construiu para os amonitas, também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso, ofereciam sacrifícios a ele. Foi assim que Salomão resolveu viver. Por quê? Porque ele, apesar de ter recebido tudo de Deus, a presença de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus, Deus o tornou mais sábio, o maior administrador desse mundo, as maiores riquezas, mas o seu coração agora estava totalmente voltado para o prazer. Tanto é que no final da sua vida ele disse: eu já desfrutei de tudo, construí tudo, consegui tudo, para mim tudo é vaidade, tudo é vaidade. Morreu sem desfrutar do que é o mais importante para a nossa vida, que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus, as promessas de Deus, que são as únicas que abençoam a nossa vida. Muito bem, queridos, continuando aqui, do 9, aí vem a reação de Deus. Ele resolveu viver assim. Imagine 700 mulheres no seu harém, 300 concubinas, comida, bebida, muita festa. A vida dele era assim. Então, versículo 9 a 13, o Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Estou lendo 11, 9, tá? A continuação, 11, 9. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Veio aqui a sentença de Deus para Salomão, queridos, porque, como nós temos dito, o nosso pecado nos separa do nosso Deus. O nosso Deus está presente conosco, com a sua igreja, com o seu povo. Ele se manifesta, ele realiza maravilhas, enquanto estamos vivendo na sua presença. Quando abandonamos a Deus e nos voltamos para os ídolos, para os deuses, para os prazeres, o nosso pecado nos afasta de Deus. Então vem a sentença. Deus disse para Salomão: você não vai continuar, sua descendência não vai continuar aqui reinando. Eu vou tirar o reino das suas mãos. Não vou tirar agora por causa da promessa que fiz a Davi, e eu tenho que manter a minha palavra, a minha aliança. Mas você morrerá. Salomão reinou 40 anos, conforme nós vamos ver aqui, sobre Israel, e começou as derrotas, as perseguições, os inimigos e a sua morte, porque ele decidiu viver a sua própria vida do seu jeito e abandonou a Deus, perdeu a presença de Deus. Deus já decreta essa sentença: você vai rasgar o reino, você vai perder. Foi aí que começa a divisão do reino de Israel, o povo de Deus que ele uniu, as 12 tribos. Então, quando Salomão morre, vem o outro rei, Roboão, que nós vamos ver. Então o reino é dividido, ficam 10 tribos para cá e 2. O reino dividido por causa do pecado. Um reino que Deus estabeleceu, que Deus deu as suas promessas, que ele estava presente, mas por causa do pecado, da desobediência, o reino de Israel foi rasgado, dividido. Foi isso que Deus sentenciou a Salomão. E veio os seus adversários. No versículo 14, olha o primeiro aqui, Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. Você escutou isso aí? O Senhor levantou o inimigo contra Salomão. Quando nós tocamos na obra de Deus, na glória de Deus, quando nós queremos fazer do nosso jeito, o Senhor não permite. Que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser fiel a Ele. Segundo inimigo, 23, aí mesmo no 11, do 23. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão. Deus, ouça, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Rezon, segundo inimigo.
Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Rezon foi adversário de Israel enquanto Samuel viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Haddad. Assim Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Deus levanta inimigos, adversários para atacar Israel. Ouça bem isso aí. O primeiro foi Haddad, o segundo foi Rezon, e no versículo, onde está aqui, do 29 ao 36, Jeroboão, outro adversário. 29. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você as 10 tribos. Mas, por amor a meu servo Davi, a cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi entre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Deus estava cumprindo aqui: Salomão, eu vou rasgar o teu reino. Deus dividiu para Jeroboão, que se tornou aí também um adversário para o rei Salomão. É assim, queridos. A obra é de Deus, Israel é de Deus, a igreja é de Deus, e Ele está presente, Ele tem o seu plano e Ele executa usando a minha vida e a sua. O que nós precisamos é nos manter na sua presença. Muito bem, queridos. E agora fala da morte de Salomão, para encerrar aqui o nosso estudo hoje. Nós vamos continuar falando sobre os outros reis de Israel, que 99% erraram, falharam, desobedeceram a Deus, trazendo desgraça para Israel, para o povo de Deus. Mas ele é fiel e continuou presente até chegar Jesus, seu Filho, Rei dos Reis, que é o Senhor que nos dá a vitória. Muito bem, capítulo 11, 41, para encerrar. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Queridos, quando nós falamos do rei Salomão, este homem que recebeu um reinado, recursos, a presença de Deus, ele tinha tudo em suas mãos, mas ele deixou ser guiado pelo seu coração, e o coração do homem é enganoso. Vamos conferir o nosso coração hoje. Esse homem reinou 40 anos sobre Israel, por causa da aliança que Deus fez. Deus manteve ele 40 anos, mas esse homem levou a sua família, ele levou Israel à desgraça, à destruição. Não só ele, mas todos os reis que nós vamos ver depois. Queridos, nosso coração é enganoso. Vamos examinar o nosso coração hoje. E lembra daquela música: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Que acha de nós passarmos hoje, antes de dormir, cantando essa música no final de semana? Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Sabe por quê? Porque o Senhor está presente conosco. Ele nos deu a salvação eterna, Ele nos deu o seu amor, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está conosco, nos dá os dons espirituais, o fruto do Espírito. Pedro vai começar a ensinar agora sobre dons espirituais. São capacidades, riquezas espirituais que o Senhor nos dá para abençoarmos outras vidas, realizarmos a sua obra. Que o nosso coração não se desvie do Senhor. Alguém escreveu o seguinte, para resumir aqui: Salomão é exemplo de um homem rico, bem-sucedido, celebridade mundial nas coisas desse mundo. Mas, quanto a Deus, os planos de Deus e seus mandamentos, ele ignorou tudo. Queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós
que jamais venhamos seguir esse exemplo de Salomão. Apesar de termos recebido tudo, a paz, a salvação eterna, a esperança da vida eterna, rejeitarmos Jesus, perdemos o dom mais precioso que recebemos, que é a nossa fé, que nos dará vitória nesse mundo. Vamos abençoar a todos e vamos estar com o Senhor para sempre. Guarde essa palavra no seu coração e seja fiel ao Senhor todos os dias da sua vida. Abençoe a sua família, a igreja, e ganhe e leve o Evangelho para os perdidos, aqueles que não conhecem a Jesus. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por tua palavra. A cada dia nos alimentamos, a nossa alma é fortalecida, porque aprendemos quem tu és, o Senhor, o Criador, o Salvador, o eterno Deus, o Deus presente no meio do seu povo Israel, da sua igreja, e na eternidade, quando estaremos para sempre contigo. Perdoa os nossos pecados, o egoísmo, o orgulho, toda a vaidade. Ajuda-nos a olhar para ti, a encher o nosso coração a cada dia da tua presença, dos teus mandamentos, da tua palavra, que o Evangelho seja a razão da nossa vida e possamos levar a tua palavra para todos, Senhor. Fica conosco, abençoamos o teu povo, a tua igreja, e te agradecemos em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, domingo, 9 horas, 18 horas, estaremos aí pela internet louvando a nosso Deus. Que Deus abençoe a sua família e a sua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça na tua vida, na tua família, na igreja do Senhor, hoje e sempre. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.